Aí que é uma preocupação do governo em atrair um bom aliado, né, com uma boa quantidade de votos, ele que está no segundo mandato. Então pode ser um diferencial aí para alcançar essa vitória. E em termos gerais, o que a gente percebe também é que há um índice muito grande de indecisos, até porque é uma grande quantidade de vereadores, candidatos a vereador, nas cidades de uma forma geral, né? Então as pessoas ainda vão ver, vão estar se decidindo, né? Então esse é algo que vai se repetir ao longo das outras cidades também. Muito bem, a gente tem uma tela também de comparativo das eleições anteriores com os resultados. Queria que o Maurício falasse um pouquinho também desta tela. Em 2020, a Badra acertou o resultado. Olha, e com muito orgulho, a gente fez questão de trazer isso nesse momento. Eu já disse isso aqui uma vez, João, dono de instituto de pesquisa ou analista, como eu sou no caso da Badra, a gente apanha tanto quanto mãe de juiz de futebol, né? Então a gente está trazendo aí os números para lembrar, o Instituto Badra foi o instituto que mais acertou resultados na região em 2020. Em alguns casos a gente praticamente cravou os resultados. No caso de Peruíbe, a pesquisa Badra, há 2 dias da eleição, apontava 29,3%, que Luiz Maurício seria reeleito com 29,3%, e no total de votos foi reeleito com 26,5%, ou seja, dentro da margem de erro e comprovando o acerto do trabalho que a gente faz em campo. Pesquisa geralmente agrada só quem está na frente. A gente não está preocupado na Badra em agradar A ou B. É óbvio que o desafio que motiva a gente é acertar, comparar o resultado da urna com o resultado da pesquisa imediatamente anterior. E acho que a melhor resposta que a gente dá é mostrando os números. Com certeza. Vamos partir já para uma próxima tela, mais uma cidade para que você possa acompanhar os números conosco ao vivo aqui no Tarde Cidade Especial Eleições. Agora a gente fala de Itanhaém. E aí, para prefeito, nós temos a tela aí, ó. Marco Aurélio, 31,8%. Tiago Cervantes, que é o atual prefeito, 19,3%. João Carlos Forcel, 12,6%, Silvinho Investigador, 11,8%, Poliana Fé, 3,7%, Branco Nulo, 14,5%, não souberam, 6,4%, Sandro. Uma diferença em relação à pesquisa de maio foi o surgimento do nome do ex-prefeito João Carlos Forcel, que foi oficializado já como candidato do PV. E em relação à pesquisa anterior, a gente tinha 2 nomes que não estão aí. No caso, a sobrinha do Forcel, a Cris Forcel, que decidiu apoiar o nome do Marco Aurélio, que até cresceu na pesquisa em relação anterior, 5 pontos percentuais. E o outro nome também que não aparece aí é o Áureo Bacelar, que é do PT. Hoje, PT, PV e PCdoB fazem parte de uma federação e, por isso, o João Carlos Forcel foi o escolhido para representar esse grupo nas urnas. Maurício? É importante, acho que detalhe sempre é um detalhe mais importante destacar. Nós estamos falando nos 3 primeiros colocados uma briga entre criador, criatura, né? João Carlos Forcel, que cria Marco Aurélio, que por sua vez cria Tiago Cervantes e que agora se enfrentam nas urnas. Aqui, nenhum comentário pejorativo aqui quando eu falo em criador, criatura, apenas para dar um pouco do cenário, da dinâmica do processo eleitoral na Baixada. Marco Aurélio, mesmo com a entrada de Forcel, não abalou a candidatura, pelo contrário, ele registra um crescimento, coloca quase 12 pontos de vantagem aí e vai caminhando para consolidar essa posição em termos eleitorais. Lembrando, a campanha nem começou. Eu só queria concluir essa fase da minha fala dizendo muito claro, tem poucos indecisos ainda. A briga agora é para um tirar voto do outro. Agora nós vamos ver se os estrategistas de campanha, os marqueteiros de plantão, como é que a capacidade deles vai ser colocada à prova. Com certeza. Vamos ver também a tela de vereadores na cidade de Itanhaém, pesquisa Badra aqui ao vivo na Tati Band Litoral, intenção de votos vereadores, vamos lá. O Naldo do Bodeguita, ele tem 3,8%, Fábio Bibão, 2,8%, Luciano Viana, 2,2%, Buda Suarão, 1,5%, Regilane Roldino, 1,1%. Mazinho tem também 1,1%. Lucas Abase, 1,1%. Professor Fernando, 0,9%. Bill Gomes, 0,9% também. Rui Santos, 0,7%. Outros, 19,8%. Branco Nulo, 16,6%. Não souberam opinar, 47,6%. Maurício. É importante destacar aí, o que me chamou a atenção na análise que a gente fez hoje pela manhã, é que a grande maioria dos que aparecem bem colocados nessa disputa à Câmara são da base do ex-prefeito Marco Aurélio. Então, é óbvio que os vereadores desempenham
papel muito importante na eleição proporcional, puxando o voto para a eleição majoritária. O candidato majoritário que despreza o papel do vereador realmente corre um grande risco de não conseguir chegar lá. E aí a turma do Marco Aurélio, vamos dizer assim, hoje vem alcançando aí um destaque importante do ponto de vista das vagas na Câmara. Rapidamente, Sandro. E reforçando aqui o que o Maurício comentou, de fato, os vereadores eles têm um papel importante, são importantes cabos eleitorais para a busca de voto, principalmente numa eleição de primeiro turno, onde a gente vê que não há uma diferença tão grande entre os candidatos e isso pode fazer a diferença. Vamos ver a tela comparativa também das eleições passadas, pesquisa Badra e o acerto, né, o índice de acerto. Em 2020 acertou o resultado mais uma vez lá em Itanhaém. A gente teve um desempenho bacana, mas quero aproveitar mais do que destacar, acho que quem nos assiste olha aí na tela os números, está cada vez mais difícil, João, Sandro, fazer pesquisa. Há um assédio por conta dos cabos eleitorais, por vezes orientados ou não, e deixa eu dizer uma coisa aqui, a equipe é treinada para não atender quem se oferece para responder. Os pesquisadores saem com cotas de gênero, de escolaridade, de faixa etária, de renda. Então não adianta se oferecer, porque a gente já conhece essa estratégia, né? Isso atrapalha o nosso trabalho, torna quase inviável realizar pesquisa. Mas a gente tem um padrão de controle que consegue filtrar bem isso, não zera, mas filtra bem. E que aí a gente pede a compreensão. O trabalho da Badra é imparcial, não adianta colocar cabo eleitoral para responder pesquisa, né? Verdade, e os números não mentem, né? Estão aí para isso, para comprovar. Mais uma cidade, você está ao vivo conosco na Tati Band Litoral, pesquisa Badra, intenção de voto para prefeitos das cidades da Baixada Santista. Agora a cidade que aparece para a gente é Mongaguá. Na estimulada, na pesquisa Badra, o Paulinho aparece com 34,5%. Rodrigo Casabranca tem 25,8%. O Rafael Redó, 14,5%. E a Márcia das Dores Silva, 2,6%. Nulo branco, ninguém, 11,1%. Não souberam dizer 11,6%. Sandro. Bom, a novidade que a gente tem aí em relação àquele cenário de maio é a inclusão da Márcia das Dores, né, a Márcia de Mongaguá, que aparece pela primeira vez, foi oficializada recentemente a candidatura dela. E também um outro fato novo foi o Júlio da Imobiliária, que era um dos pré-candidatos. Ele acabou abrindo mão da candidatura e vai ser o vice do Paulinho Wiazowski. Então, essa união de forças aí pode, de fato, aí sacramentar essa vitória do Paulinho, que vem liderando as pesquisas feitas pela Badra desde o início do ano. Maurício, a sua análise e também o seu parêntese em relação à cidade de Mongaguá. É importante dizer, acho que destacar o crescimento da candidatura do Rodrigo Casabranca. Já na última eleição, ele perdeu a eleição por muito pouco, né, contra o candidato da máquina, o atual prefeito Márcio Cabeça. Um certo derretimento da candidatura do Paulinho, mas variando pouco além da margem de erro, demonstrando que a eleição está em aberto, né? Uma disputa boa. O Paulinho teve que trocar o vice agora recentemente, e a eleição caminha para uma eleição disputada lá. Sandro bem destacou a entrada no domingo, o PMB, Partido da Mulher Brasileira, referendou a candidatura da Márcia de Mongaguá à prefeitura. Pegou a gente um pouco de surpresa na Badra, né? A novidade dessa candidatura, para muita gente novidade, até para a cidade, pelos percentuais que a gente notou. E a Márcia entrou na Justiça com um pedido de liminar para suspender a divulgação desse resultado, o PMB. Eu conversei com a Márcia, pessoa de bom trato, tá, mas entrou com o pedido e a inicial foi negada por motivos óbvios. Nesse momento em que ainda não há o registro das candidaturas, nenhum instituto de pesquisa está obrigado a colocar o nome que for nos levantamentos estatísticos. Maurício, eu vou até pedir para a gente ilustrar na tela a sentença, pode ser? Pode ser. Vamos ilustrar também. E o Maurício está comentando a questão da sentença em Mongaguá e essa é a tela da sentença. Até porque quem hoje é candidato, até o dia 15, quando é o prazo final para o registro das candidaturas, pode deixar de ser. Eu já vi, e às vezes não é nem porque a Márcia queira deixar de ser. Muitas vezes ela é ceifada do processo por conta de uma opção do partido em fazer diferente, ainda que a convenção tenha sido realizada. Então, até o dia 15 de outubro, muitos candidatos que hoje são pré-candidatos já não serão. De qualquer modo, reiterar que a Badra respeita e cumpre toda e qualquer decisão judicial. Não é só o caso dessa que foi em nosso favor nesse momento, pelo juiz já entender que a inicial
não atendia os requisitos básicos de acordo com o que a lei preceitua. Mas, por fim, deixar um recado também. Na segunda-feira, na próxima semana, a gente está de novo em Mongaguá, utilizando o nome que a Márcia é mais conhecida, que é Márcia de Mongaguá, né? Então, nós vamos fazer uma nova rodada pelo compromisso que a Badra tem de não errar. Houve um erro, sim, no sentido desse entendimento. Ela é reconhecida como Márcia de Mongaguá. Vamos repetir a pesquisa sem problema nenhum, mas confiando em decisões acertadas como essa do juiz eleitoral da Zona 189. Muito bem. Vamos agora à tela de pesquisa da Badra para os vereadores da cidade de Mongaguá. Aparece para você aí também. O Edu Primos tem 2,6%, Zé Pedro 1,9%, Pelé 1,8%, Jossi Júnior 1,8%, Diego Pitbull 1,6%, Diego Domingues 1,5%, Rodrigo Rodrigues 1,5% também, Renatinho da Saúde 1,4%, Baiano de Agenor 1,2% e o Mirinho 1,2% também. Outros 26,1%. Branco, nulo, ninguém, 11,3%. Não souberam dizer, 46,1%. Sandro. Bom, a gente vê aí alguns nomes bem conhecidos na cidade, alguns que são vereadores, outros empresários que vão tentar a sorte pela primeira vez, né? Então, sempre quando sai na pesquisa, sempre é motivo de orgulho. Tem gente que comemora, solta rojão, né? Então, serve de estímulo aí para os pré-candidatos a vereador. Muito bem, Maurício. E olha, apesar de eu expliquei aqui que não há pesquisa para vereador, vou reafirmar um entendimento que é meu, que é da Badra também, mas é meu. Não há poder mais importante do que o poder legislativo. Quando a Badra insiste em fazer a pergunta espontânea, né, não há estímulo, não há disco, é justamente para que a gente valorize o papel do legislativo. O que a gente precisa também é que os vereadores entendam, quando eleitos, que não dá para ter legislativo como puxadinho do executivo. Então, é nessa hora, o que me revolta um pouco, me deixa indignado, é perceber que 50% do eleitorado ainda não tem um candidato a vereador. Então, a Badra está fazendo o seu papel ao valorizar a eleição para o legislativo. Esses 10 nomes que aparecem aqui na tela são apenas os mais citados. Isso. Mas em Mongaguá, por exemplo, a gente teve mais de 100 nomes citados. E no caderno da Badra, que está lá no site, todo mundo pode ver todos os que foram citados lá, porque o intuito é justamente valorizar esse poder que é tão importante, que é o poder legislativo. Muito bem. E aí, mais uma vez, a gente mostra a tela comparativa das últimas eleições, pesquisa Badra, aí na tela para você comparar, mais uma vez, o acerto em 2020 na cidade de Mongaguá, 37,8% dizia a pesquisa e 41,8% ali o número do resultado final. De novo, dentro da margem de erro, como aconteceu nas outras cidades, demonstrando a seriedade do trabalho que a gente faz. É muita coragem, não é autoelogio, não. Você, há 2 dias da eleição, divulgar um resultado sabendo que no domingo o teu desempenho será testado, será comprovado. É como eu dizia no caso dos vereadores, né? Por isso que eu fico muito triste quando um parlamentar abandona o mandato, rasga os votos que recebeu para ser candidato a prefeito. Isso é muito triste. A região perde representação, as câmaras perdem representação, né? Vamos lembrar, quem vota num candidato para ser deputado, para ser vereador, e esse abandona o mandato depois, com todo respeito, porque você está rasgando os votos. Né? Você está quebrando a confiança que foi depositada para que você representasse ou na Câmara, ou na Assembleia, ou na Câmara Federal. Mas cada um tem a sua consciência e faz como acha melhor. Com certeza. A gente parte para mais uma cidade, pesquisa Badra aqui ao vivo, na tela da Tati Band Litoral, na tela para você. Agora a gente vai mostrar o cenário em Cubatão. Tem lá estimulada, prefeito da cidade, pesquisa Badra. O César tem 32,6%, Rodrigo Alemão vem com 21%, Dr. Paiva 14,7%, Toninho Vieira 9,5%, Carlinhos de Freitas 1,8%, Branco Nulo Ninguém 12%, não souberam dizer 8,4%. Sandro. Bom, a novidade que a gente teve aí foi a saída da disputa eleitoral da ex-prefeita Márcia Rosa, do PT, que vinha patinando nas últimas pesquisas eleitorais, não vinha bem, vai apoiar a candidatura do Rodrigo Alemão. E aí, em comparação ao cenário anterior, João, o que a gente percebe é que houve uma
pequena queda aí do César, né, e também um aumento dos pontos percentuais do Dr. Paiva, né. Talvez esteja relacionado, por exemplo, às candidaturas que já foram oficializadas, né, no caso do César, do Alemão e também do Dr. Paiva, ao contrário do Toninho Vieira, que também ficou num patamar um pouco mais abaixo, mas a candidatura dele vai ser oficializada na próxima segunda-feira, que é a data final para os partidos definirem os candidatos. Muito bem, Maurício. Diz que a pergunta de 1 milhão em Cubatão é se essa saída do PT, da Márcia Rosa, mais ajuda ou mais prejudica, né? Primeiro precisa entender qual é o PT que está aderindo ao Alemão, se é o PT como um todo, se a Márcia está aderindo também ou não, mas o que é certo, né? O candidato da situação, o candidato do governo vai consolidando uma posição lá de 32%, 33%, que é considerável, né? E que esse cenário ainda é dividido com outros 3 candidatos fortes, no caso Rodrigo Alemão, Dr. Paiva e Toninho Vieira, e o Toninho Vieira reafirmou para o BS9 essa semana, por meio de uma nota oficial do Partido Progressista, que mantém a candidatura, que não haverá união de forças lá, isso vai consolidando um caminho relativamente mais fácil. Nós estamos falando em 12, 13 pontos de diferença em favor da candidatura do César, o que é significativo num município como Cubatão, e que vai agora, então, vai para o grande teste, que é o teste da campanha. Lá, em especial, você tem menos de 10% de indecisos. Ou seja, o trabalho para crescer vai ter que convencer, o César vai ter que convencer o eleitor do Toninho de que é vantagem votar nele, o do Toninho de que convencer o eleitor do Rodrigo Alemão de que é vantagem votar. Vai ser uma disputa de um tentar tirar voto do outro para ver como é que fecha a eleição. Lembrando que nesse bloco a gente está falando daqueles municípios que tem eleição apenas em primeiro turno. É isso mesmo. Vamos ver a tela agora de vereadores na cidade de Cubatão, para você ao vivo aqui na tela da Tati Band Litoral. Vamos lá. Agora os vereadores da cidade de Cubatão. Topete tem 3,9%, o Kleber do Cavaco 2,8%, Zumbi 2,2%, Ronaldo da Comissão 2%, Rony do Bar 1,7%, o Tinho 1,7% também, Messias do Táxi 1,2%, Jaque Barbosa 1,1%, Alessandro Oliveira 1%, Naldinho 1% também. Outros 27,4%, Branco Nulo 12,5%, não souberam opinar 41,5%. Sandro. Um cenário, assim como a gente identificou em Itanhaém, a maioria desses nomes é de pessoas ligadas ao partido do César Nascimento, que vem liderando as pesquisas. Muito bem, Maurício. Excelente desempenho do Topete já pela segunda vez. Não conheço, viu? Mas aí destacando, né? 4% quase numa pesquisa espontânea, voto para vereador é voto pulverizado, né? Então, um desempenho realmente para lá de significativo. A Câmara de Cubatão aí, a princípio, com baixa renovação a se confirmar esses resultados. E aí também temos uma tela comparativa das últimas eleições, pesquisa Badra, em 2020. Vamos ver aí os resultados. Na época, em 2020, a pesquisa apontava 32,9%, a campanha acabou ali, o resultado final, 35,4% também acertou. Então, a gente fica até com vergonha de ficar citando isso toda hora, mas importante, a gente quis demonstrar esses números para mostrar a seriedade da pesquisa quando ela é feita com método e sem interferência, sem puxar sardinha para um ou para outro. E o mais importante, né, deixar aqui a notícia de que nós vamos repetir a dose. É isso né? aí. Então, na última semana, véspera da eleição, nós vamos colocar de novo a cara à tapa, vamos dizer assim, e torcer para que o desempenho não é meu, não é do dono do instituto lá, do Célio, é sobretudo do nosso entrevistador no campo, que tenta fazer o seu papel da forma mais fiel possível. Muito bem. Nós estamos aqui repercutindo aqui os resultados desta última pesquisa Badra, intenção de voto para prefeitos e vereadores nas cidades da Baixada Santista. Mais uma cidade na tela para você acompanhar conosco os resultados. Agora a cidade é Bertioga. Neste cenário estimulado da pesquisa Badra, o Marcelo Vilares tem 48,8%. Matheus Rodrigues está aparecendo ali também. Deu um probleminha técnico, rapidamente a gente vai corrigir aqui. Agora sim, Matheus Rodrigues tem 35,6%. E o Valdizar Albuquerque, 0,7%. Branco Nulo, 3,1%. Não souberam dizer, 11,7%. Maurício. Importante, né? A gente já vinha destacando, e aí mérito político tem que ser reconhecido. Não é puxar saco, não é isso, não é aquilo. O prefeito Caio Mateus foi, ao longo de todos os últimos anos,
o prefeito melhor avaliado na região, mais disparado, com 80%, às vezes superando os 80% de aprovação. A gente critica tanto a classe política que quando a gente encontra um personagem com esse perfil, é importante destacar. Uhum. E lá, é velho na política, até ruim essa frase, alguns prefeitos, eu elejo até o poste, né? E a gente já viu alguns elegerem postes e quebrar a cara, mas me parece que não é o caso lá. O Marcelo, atual vice do prefeito Caio Mateus, e entrou na disputa agora, há 2 semanas. O Caio Mateus oficializou o apoio ao Marcelo Villares não tem 15 dias, né? E aí o efeito de uma gestão bem aprovada, claro aí, ele já superando o Matheus Rodrigues, que é um vereador super bem avaliado, combatível, tem um percentual, 35% hoje, ainda vota, está lutando contra a máquina, então com um desempenho também importante, mas aí o candidato da administração abrindo quase 15% de diferença. O apoio da máquina é sempre importante. Sandro, 30 segundos para você. Então, reforçando, na última pesquisa de maio, quando a gente soma todos os candidatos que eram ligados à situação, batia os 43%. Então, é que não havia uma definição, né? Em maio, até vereadores da base eram citados, então mostra de fato aí a força que o prefeito Caio Mateus tem para fazer essa transferência de votos. E o Valdizar é a novidade aí, né? Foi oficializado recentemente como candidato a prefeito. Muito bem. Temos a tela agora dos vereadores da cidade. Vamos agora mostrar os resultados da pesquisa Badra para você acompanhar com a gente também. No telão já aparece aqui. Vereadores. O Toninho Neto tem 3,2%. Gilmar Barbosa Guarujá 2,1%. O Eduardo Pereira 2,1% também. Caio Mateus 2%. Carlos Ticianelli 1,5%. Michele Russo, 1,5% também. Deise Cristina, 1,5% também. Macário, 1,4%. Renata Barreiro, 1,3%. E o Toninho Rodrigues, 1,2%. Outros, 14,6%. Branco nulo ninguém, 27,2%. Não souberam dizer, 40,4%. Sandro. Bom, esses números mostram que o Caio Mateus está tão bem na fita, né, que ele até aparece aí entre os mais citados para vereador, né? Então, mostra de fato aí o desempenho dele como prefeito, que tem agradado a população. Maurício? Não, a minha maior felicidade, tanto quanto ver o Caio Mateus, vamos dizer assim, né? Então, um bom gestor, é o resultado. A gente vê 3 mulheres. A única cidade onde a gente vê 3 mulheres pontuando bem, e aí tem muito mérito da candidata, da ex-candidata, né? Lucília Goulart, uma mulher aguerrida, né? Batalhadora lá em Bertioga, e que aí repercute, né? Gera o desejo, gera exemplo para que outras mulheres também disputem eleições e tenham representatividade tanto no Legislativo como no Executivo. Tem a tela da comparação também, pesquisa da última eleição, pesquisa básica que acertou mais uma vez na tela para você. Olha lá, 46,2% apontava a pesquisa e o resultado na urna, 46,7%. Esse foi o que a gente chegou mais perto, né? Veja que foi na primeira casa decimal a diferença aí. Acho que realizamos um bom trabalho lá, sempre lembrando que esses números, os cadernos estão no site da Badra, se pesquisar nos arquivos da TV Santa Cecília lá também vai achar, e é um comparativo com o resultado real do Tribunal Superior Eleitoral no conjunto dos votos, né? Não estamos falando em votos válidos, naquilo que a gente chama de total de votos. Pesquisa não mexe com votos válidos, mexe com total de votos. A Badra mais uma vez aí acertando quase que na casa decimal. Muito bem. Você está acompanhando ao vivo aqui, Pesquisa Badra, intenção de voto para prefeitos, vereadores da cidade da Baixada Santista. Nós agora vamos fazer uma pausa. No próximo bloco, a gente traz mais resultados das cidades que agora definem lá a eleição em segundo turno. E aí a pesquisa e o comentário de Santo Tadeu, Maurício Juvenal, nos estúdios ao vivo da Tati Band Litoral. Rapidinho a gente volta com mais resultados. Até já! Já estamos de volta com o nosso Tati Cidade Especial Eleições 2024 ao vivo pela Tati Band Litoral. Mais uma pesquisa Badra, Instituto Badra, trazendo números das eleições, né, dos resultados de uma pesquisa feita para prefeitos e vereadores aqui na nossa região, na Baixada Santista. Lembrar o senhor e a senhora também que estamos ao vivo no canal do YouTube. Você pode acompanhar e depois rever o programa no nosso canal do YouTube também. A gente vai continuar aqui com os números. Nós falamos das cidades de primeiro turno, que
decidem a eleição em primeiro turno, agora as cidades que definem e provavelmente terão segundo turno. Não vamos perder tempo, vamos já para a próxima tela. Qual que é a próxima tela? A gente tem aí agora o resultado da cidade de São Vicente. Vamos lá, na estimulada pesquisa Badra, o Caio Amado tem 74,5%, o Rosana Caruso vem com 4,7%, Marcelo Rocha 1,6%, o Coronel Magno Julião tem 1,1%, o Ricardo tem 0,6%, o Rui Eliseu 0,5%, Branco Nulo Ninguém 7,7%, Não Sei Dizer 9,3%, Maurício, São Vicente agora. E pouco a dizer, é um cenário que vem se repetindo em todos os levantamentos desde que a gente faz a pesquisa em janeiro desse ano, né, com registro eleitoral, fruto do bom desempenho da gestão Caio, que é aprovada pela população. Eu, particularmente, ia comentar enquanto analista, só lembrar a população que a gente está elegendo um Caio diferente do Caio de 2020. Aquele Caio idealista, que ia para a rede social, que brigava, né, que achava que era a última bolacha honesta do pacote, só ele e tal. Aprendeu a duras penas que governar é compor. Governar exige composição. Acho eu que ele aprendeu em exagero, não tem oposição praticamente em São Vicente. Isso não é saudável para nenhuma cidade, mas é mérito. Mérito de quem aprendeu a gestar bem a cidade e quem aprendeu a fazer política. São Vicente é referendo, uma cidade que poderia ter segundo turno, caminha para decidir a eleição em primeiro turno. Muito bem, Sandro. E a vida do Caio foi facilitada também, porque nós temos aí nomes que estão disputando a eleição pela primeira vez. Então, para eles é uma novidade. O único nome que estava na disputa, inclusive na última pesquisa que a gente comentou aqui, é do ex-prefeito Pedro Gouveia, que abriu mão da candidatura e foi substituído pela Rosana Caruso, que é irmã do Renato Caruso, um político muito tradicional na cidade, já falecido, foi vereador, secretário, né? Mas mesmo assim não deu tempo, né, até o momento para se consolidar nessas pesquisas eleitorais. Muito bem. Nós temos a tela também falando aí dos vereadores da cidade de São Vicente. Vamos acompanhar os resultados também. Então, olha lá, na pesquisa Badra aparece Thiago Pereto com 3,3%, Jefferson tem 2,9%, Wagner Cabeça 1,8%, o Cocal 1,6%, o Johnny Sazaki tem 1,3%, Jatobá 0,9%, professor Tiago Alexandre também 0,9%, Dr. Palmieri tem 0,8%, Adilson da Farmácia 0,7%, Jabá 0,7%, outros 15,9%, Branco Nulo Ninguém 19,4% e não souberam dizer 49,8%, Maurício. Um ditado popular que diz que figurinha carimbada ou figurinha repetida não completa álbum, não está valendo para a Câmara de São Vicente aí, 90% dos nomes já conhecidos, caminhando para a reeleição, de certo modo nesse viés, né, nesse lastro da gestão do prefeito Caio Amado, Câmara com baixíssimo índice de renovação, caso esse número venha a ser confirmado. Sandro? Exatamente, complementando o que o Maurício falou, mostra de fato aí que são figuras muito conhecidas ou que já tiveram pelo Legislativo, já passaram pelo Executivo e mostra que são os nomes aí mais bem avaliados pela população. Lembrando que tudo isso pode mudar, né, por conta da configuração, da coligação, enfim, das votos, do quociente. Então, talvez possa haver alguma mudança nesse cenário. Maurício, só explicar que no bloco anterior a gente mostrou também um comparativo das eleições passadas, resultados da pesquisa Badra. São Vicente, infelizmente, nós não temos, é isso, né? São Vicente a gente errou, a Badra errou, né? Não tem problema nenhum de dizer, quiserem editar aí esse pedacinho, né? Os caras adoram pegar só um pedacinho, a Badra errou. A Badra errou, nós fizemos o campo na terça-feira daquela semana para apresentar na sexta-feira na TV Santa Cecília e, lamentavelmente, São Vicente ficou marcado por um episódio de atentado a tiros ao carro de um dos candidatos à época e, no entendimento meu e da Badra, isso alterou o resultado da eleição, alterou a disputa de segundo turno. É aquilo que em pesquisa tecnicamente a gente chama de variável interveniente. Então, houve uma variável interveniente que alterou os rumos da eleição. Nós não vamos saber, quando eu digo errou, né, a gente não vai saber se os números da Badra, de repente, não poderiam estar incertos,
caso não tivesse acontecido esse atentado. Tá certo. A gente vai partir agora para mais uma cidade, os resultados de mais uma pesquisa Badra ao vivo aqui no Tarde Cidade Especial, eleições 2024, agora na tela para você, Praia Grande. Na estimulada aparece Alberto Mourão com 59,9%, Danilo Morgado 17,7%, Lissandro com 2,6%, Danilo aparece com 1,3%, branco nulo e ninguém, 7,8%, não souberam dizer 10,7%, Maurício. É importante dizer aí, cenário que se repete, a gente sabe da primazia do deputado federal Alberto Mourão, aí 60%. É óbvio que aprendeu errando, né? Mourão estava numa zona de conforto, aquela coisa de eleger poste e tal. Foi obrigado no segundo turno da eleição de 2020 a tirar o bumbum da cadeira e andar pelas ruas em busca de tentar fazer Raquel Kine. Aí foi, gastou saliva, sola de sapato, e conseguiu, então, reverter uma eleição que estava muito em favor de Danilo Morgado, que conquistou um patrimônio eleitoral consolidado. Acho que um detalhe importante aí, apesar de eu estar incumpridando um pouco a fala, o candidato do Bolsonaro lá em Praia Grande, Lissandro, Bolsonaro veio, fez festa e tal. É só para aproveitar, isso vale para outras cidades. A polarização nacional que aconteceu em 2022 não se repete nos municípios. O critério da proximidade é muito mais importante do que o critério do apoio político. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro ou o Lula não tenham peso na disputa, mas não tem peso significativo. Prova é que não repercutiu no número do candidato Lissandro, e isso a gente percebeu também em outras cidades. O apoio é importante, quer consolidar, grudar o nome e tal, gruda, mas mais importante do que isso é a proximidade com o território. Muito bem, Sandro. E até complementando essa fala do Maurício, quando a gente fala do Lissandro, ele inclusive caiu em relação à última pesquisa que foi feita. A gente até imaginava, projetava que talvez houvesse um crescimento e mostrou o contrário, né? Que o Danilo, ele se manteve nesse patamar aí de 17%, 18% e mostra de fato que a população valoriza, João, aquela questão de você fazer esse trabalho na cidade, né? O Danilo permaneceu na cidade fazendo trabalho, foi candidato a deputado federal, não conseguiu se eleger, mas a população reconhece isso de alguma forma, como vem apresentando os números, né? E é difícil você enfrentar o Mourão, que é uma liderança consolidada, não somente na Praia Grande, mas em toda a Baixada Santista. É verdade. Tem que conhecer a cidade que vai fazer a gestão, né? Independente do apoio, como disseram aqui os nossos convidados. Tem agora também a tela comparando a eleição passada, os resultados pesquisa Badra na cidade de Praia... Oi? Vereador? É vereador, perdão. É o primeiro vereador, eu já estou acelerando, desculpa. Vereador na cidade de Praia Grande, ali a Alves, 1,8%, o Cleiton aparece com 1,6%, Márcio Alemão, 1,6% também, Gordinho do Povo, 1,4%, Marcelino, 1,2%, a gente tem o pastor Dorilei, com 1,2%, Natanael, 1%, Viviane, 0,9%, Hugo Ribeiro, 0,7% e o Marquinhos, 0,7% também. Outros, 14,7%, branco nulo ninguém, 15,7%, não souberam dizer 57,5%. Sandro. Bom, o que a gente percebe é que tem um índice de indecisos muito grande, maior do que nas outras cidades, beirando a casa dos 60%, e tem um bastidor interessante também, João, que ainda é uma indefinição de quantos vereadores Praia Grande terá a partir da próxima legislatura, porque havia a Constituição, né, a lei orgânica do município previa até 23 vereadores, né, mas houve uma decisão da Câmara Municipal para reduzir isso para 19. Então existe muita polêmica ali nos bastidores, até em relação à formação das chapas, né, e existe uma decisão liminar que mantém atualmente esses 19 vereadores a partir do próximo ano. Pode ser que isso mude e isso pode bagunçar um pouco esse cenário eleitoral para o Legislativo. Maurício. É importante, Praia Grande me chamou a atenção, uma possibilidade concreta aí de renovação de pelo menos 50% das cadeiras, diferentemente do que a gente tem visto em outras cidades. É óbvio que alguns nomes, também figurinhas carimbadas, o vereador Marquinho aparece sempre em todas as listas, entre os 10, Gordinho do Povo, né? Então, assim, mas tende a ter uma renovação e me parece que essa renovação do Legislativo também é sempre muito importante quando você oxigena o ambiente político. É verdade. Agora sim, a tela da comparação da eleição passada na cidade de Praia Grande, que eu tinha antecipado aqui, para vocês terem aí na sua casa. Olha lá, pesquisa Badra 28,9%, 28,5%, e a pesquisa acabou com 31,8% e 34,8%, acertou de novo.
Então, de novo aqui, primeiro turno, né? Importante dizer, a gente previu o Danilo Morgado com 28,9, fechando o primeiro turno, e a Raquel 28,5, literal empate técnico. Urnas abertas, né? Lembra o movimento do Mourão na última semana, sobretudo para garantir o crescimento da candidata. Danilo Morgado teve 31,8% das intenções, dos votos efetivos, e a Raquel 34,8%. Mais uma vez aí, a Badra acertando muito próximo ali do que era a margem de erro. Resultado, é isso aí. Vamos partir para mais uma cidade, pesquisa Badra, aqui ao vivo na Tati Band Litoral, para você acompanhar conosco na tela agora. A cidade é Guarujá, a estimulada para prefeito na cidade de Guarujá. A gente tem aqui, ó, Farid Maggi com 43,4%, o Nicolás tem 18,3%, o Rafael Vitiello vem com 11,4%, Marcelo Pepe tem 4,1%, a Thaís Margarido vem com 2,5%, o Coronel Rogério tem 1,4%, Naldo Perequê 0,8%, o Cláudio Fernando ele aparece com 0,8%, Adilson de Jesus 0,7%, José Manuel 0,5%, meio ponto, e o Sidney Aranha com 0,4%. Branco nulo ninguém, 7,2%, não souberam dizer 8,5%. Sandro. Bom, em Guarujá a gente tem o cenário mais indefinido da região, João, porque a gente tinha até algumas semanas 15 pré-candidatos a prefeito. E agora, muito provavelmente, a gente vai ficar na casa de 10 candidatos, vai ser a cidade da Baixada onde a gente vai ter o maior número de candidaturas. Mas em relação ao último cenário da última pesquisa, mostra de fato aí o Farid consolidado na frente, ele que conseguiu atrair como vice o Toninho Salgado, que era um nome que vinha pontuando bem nas pesquisas, vai ser o vice, e o que também queria chamar a atenção, o crescimento do Nicolás, atingindo aí a marca de 18%, Nicolás que é do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e também tem um nome muito forte nos bastidores, trabalhando na campanha, que é do ex-deputado federal Marcelo Squassoni, que é o presidente do Republicanos, que vai indicar o vice, que indicou, aliás, o vice da chapa. Maurício? Você sabe que essa pesquisa foi a que me causou mais espécie, assim, um pouco de espanto, o crescimento do candidato Nicolás. O Bolsonaro não foi, veio à Baixada, foi à Praia Grande, foi essa, não foi ao Guarujá, e você vê um crescimento. Claramente, exatamente o que o Sandro falou, já há um trabalho de campanha ali importante. É que o desafio é grande. Não há derretimento da candidatura do Farid até agora, está num patamar muito bom, mas vamos lembrar, eleição de 2 turnos. O que fica claro para mim nesses 30 anos aí de experiência em análise, mais do que o Nicolás se continuar crescendo ou o Rafael Vitiello, é importante que os demais candidatos não desidratem. A soma deles todos hoje ainda não ultrapassa o percentual que o Farid tem. Ou seja, se fosse hoje, com base nesses números, eleição decidida no primeiro turno. O desafio no Guarujá é empurrar a eleição para o segundo turno. Então o caminho, ou Nicolás e Rafael Vitiello crescem, né, no sentido de que essa soma ultrapasse os 43,4%, ou os demais candidatos precisam estar vitaminados. Vou pedir mais 30 segundos. Guarujá foi a pesquisa que me deu mais dor de cabeça essa rodada, com assédio nas ruas, mas sobretudo com um dos candidatos tomando a liberdade de ligar para mim. Eu vou poupar o nome, dizer que a Badra estava vendida, estava isso, estava aquilo, que cada hora é um resultado, que o meu nome e o nome da Badra viraram piada no Guarujá, tal. Amigo, 7 de outubro a gente toma um café junto e vamos ver se esse cenário, que desde o início a gente vem mostrando os 4 ou 5 candidatos, os mesmos sempre à frente, né? Os mesmos, Farid, Vitiello, Toninho Salgado, Marcelo Pepe, Nicolás, se o resultado vai ficar nisso ou não. O problema de ser nanico, não ser nanico, achar que o Nicolás se crescer afasta o apoio do Bolsonaro à sua própria candidatura, a Badra não tem nada a ver com isso, mas eu fiz questão de fazer esse destaque. Vamos conversar dia 7, né? E aí a gente vê se os números estão certos ou se os números estão errados. Vamos ver a tela de comparação com a eleição passada também na cidade de Guarujá? Não, são vereadores. Eu estou acelerado agora, né? Eu estou pensando que eu já estou acelerado. Ainda tem vereadores na cidade. Desculpa, diretor. O Joel Agostinho, 1,6%. Santiago Ângelo tem 1,4%. Nego Walter, 1,4%. Juninho Oiroso tem 1,1%. Mário Lúcio, 1%. O Vaguinho, fé em Deus, 0,9%. Aí vem a Cirana com 0,8%. Laércio tem 0,7%.
Anderson Figueira 0,7%, Pedro Lício 0,7% também. Outros têm 16,4%, branco, nulo, ninguém 20,8%, não sei dizer 52,5%. Sandro. Bom, nos números mostram aí que são velhos conhecidos do eleitorado de Guarujá. Pelo menos 8 deles ou são vereadores ou já passaram pelo Legislativo, né? E mostra de fato aí que talvez a gente tenha uma renovação baixa em Guarujá, ao contrário de outras cidades. Maurício? 52% de indeciso, né? Vereadores, sola de sapato, saliva, confiar numa boa proposta, né? Tocar o coração das pessoas. Os legislativos, as câmaras estão precisando de gente com mais cara do povo, né? Então, bater perna lá, 52% de indeciso, tem muito espaço para conquista de votos. É isso mesmo. Agora sim, a tela comparativa, o apresentador está acelerado, mas agora a gente tem a tela comparativa das eleições passadas, pesquisa Badra em 2020. Apontava 59,3% e 65,9% na urna. Bom, acertamos o vencedor no Guarujá. Essa é a exceção, né? Um pouquinho fora da margem de erro, né? Foi a reeleição do Walter Suman. Na época ainda acho que estava no PSB, depois trocou de partido ou trocou durante a eleição. Mas, de novo, a Badra quase cravando ali, estamos falando em 5 pontos de diferença, o resultado de uma cidade que teria 2 turnos pela conjuntura, né? Muito bem. E olha, ao vivo, Tati Band Litoral, pesquisa Badra, intenção de voto, prefeitos para cidades da Baixada Santista, vereadores também. Agora a cidade é Santos. Vamos à tela, vamos ver os resultados da cidade de Santos. Na estimulada, a gente tem ali Paulo Alexandre Barbosa, 43,5%, Rosana Vale, 32,1%, Thelma de Souza, 9,2%, o Nando Pinheiro, 0,2%, Renato de Jesus, 0,2%, branco, nulo, ninguém, 5,6%, não sei dizer, 9,2%. Sandro. Bom, nesse cenário mostra a consolidação do deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, né, como uma grande popularidade que ele tem aqui na cidade de Santos, liderando essas pesquisas. O Paulo, ele não é candidato a prefeito, é bom a gente deixar claro que, inclusive, hoje, para quem está nos acompanhando ao vivo, é a convenção do Republicanos e de outros partidos que fazem parte da aliança e vão oficializar o nome do prefeito Rogério Santos como candidato à reeleição. Maurício? Desafio importante, né? Vou repetir aqui o que deixa irritado uma parte do eleitorado santista. Paulo Alexandre fosse candidato, eu faria a mesma declaração que eu fiz em 2020. Aliás, o único que fez, isso está registrado num dos jornais locais, a gente cravou que o Rogério seria eleito no primeiro turno. Paulo Alexandre mantivesse a candidatura, tudo leva a crer que também seria eleito no primeiro turno. Veja que a soma dos percentuais dos demais candidatos não superam o número que o Paulo alcançou. Muita gente entende errado essa questão de ter ou não segundo turno. Vamos lembrar que não precisa ter 50% mais um dos votos. Precisa ultrapassar o percentual do primeiro colocado. Então, se um candidato tiver 45% dos votos e todos os demais somados der 44,9%, o candidato é eleito em primeiro turno, é o caso que está acontecendo aí. Muita gente acha, não, tem que chegar em 50% do eleitorado, não é esse o cálculo, mas a decisão é pela candidatura do atual prefeito, pela busca da reeleição da candidatura do Rogério Santos. Só fiz esse destaque porque é uma eleição em paralelo, João. Vou brincar com você, com Sandra aqui, que é uma eleição em paralelo entre os números da Badra e de um outro instituto de pesquisas aí, que mostra, inclusive, a Rosana na frente do Paulo. Ou ali coladinho, né? E esse tipo de coisa me motiva, né? Lá no dia 6 de outubro a gente vai saber quem estava certo. Se a Badra ou o outro instituto de pesquisa. Os números dão muita diferença. É a única cidade em que a Badra diverge desse instituto. Vamos ver lá na frente quem tem razão. Eu queria fazer só um parênteses no quesito dos apoios também para Santos. Qual que é a visão de vocês, os apoios para os candidatos que estão aí no cenário? Olha, uma coisa é muito direta. Entendo a eleição em segundo turno, a eleição sendo empurrada para o segundo turno, a briga é por conquistar esses 10% de indecisos, e aí eu acho que a deputada federal Rosana Vale leva vantagem. Ora, eu sou munícipe de Santos, eleitor aqui,
e eu estou indeciso, se eu tivesse que me decidir pelo prefeito de plantão, por quem tem na cadeira, eu já teria me decidido. Então, me parece que há uma tendência maior para que esses indecisos possam caminhar em favor de Rosana Vale. Mas vamos lembrar, nós temos a Thelma de Souza do PT, com 15% em média aí das intenções de voto, e que é improvável que os petistas apoiem os bolsonaristas no segundo turno. Então, há uma forte chance de quem vota no PT direcionar o voto a Rogério, não, na integralidade a Rogério Santos, e essa é uma vitamina importante. Outra coisa, com a saída de Paulo Alexandre, esse patrimônio eleitoral que o Paulo Alexandre tem, as pesquisas já demonstraram isso no cruzamento. 80% do eleitor que declara voto no Paulo, em ele não estando na disputa, transfere o voto para Rogério Santos. Ou seja, teremos uma briga boa numa eleição de 2 turnos, agora em outubro, aqui em Santos. Muito bem. Tem mais uma tela, vamos usar mais um resultado, pesquisa Badra, para você de casa acompanhar junto conosco. Aí nós temos um outro cenário, Rosana Vale aparecendo com 33,7%, Rogério Santos 31,2%, a Thelma com 12,1%, Renato de Jesus 0,2% e o Nando Pinheiro 0,2%. Branco nulo 6,3%, não souberam dizer 16,2%. Sandro. Bom, uma questão que a gente precisa mencionar aqui em relação ao Renato de Jesus, que ele abriu mão da candidatura dele, ele que é do PRD, e o partido vai estar apoiando a Rosana Vale, que também a convenção dela é hoje, e assim como o do MDB. O MDB vai indicar o vice da chapa, inclusive nós do BS9 antecipamos essa informação, demos em primeira mão, e o vice será o ex-vereador, ex-presidente da Câmara, Sadal Nakai. E uma coisa que me chamou bastante atenção, João, desses números, é que é o seguinte, o índice de indecisos é o maior de todas as cidades quando a gente analisa esse cenário, de 16%. O que mostra também que eu acho que o ex-prefeito, o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, terá uma importância muito grande por ser esse cabo eleitoral, né, como o Maurício mencionou aqui, para elevar, para conseguir transferir votos para o Rogério Santos. Porque a gente percebe também que muitas pessoas desconhecem que o Rogério vem governando a cidade, né? Muita gente ainda acha que é o Paulo Alexandre. Então, ele terá um papel importante. A Câmara, normalmente, nesses próximos 2 meses, aí, acaba diminuindo o ritmo por conta das eleições municipais. Hoje, você tem as sessões feitas de forma online. Então, o Paulo Alexandre vai ser uma figura muito presente aqui nas eleições de Santos. 30 segundos. Se a gente olhar os 2 gráficos lado a lado, a gente vai perceber que com a saída do Paulo do cenário, o Rogério cresce, então boa parte dos votos vem, e o que ele não cresce vai para indeciso. Sai de 8% para 16% de indeciso. Né? Então, é exatamente a leitura que o Sandro fez agora aqui para a gente. Vou agora ver a tela dos vereadores na cidade de Santos, ao vivo aqui na tela da Tati Band Litoral. Você acompanha conosco também no telão. O Rogério Mota tem 2%, Adriano Catapreta tem 1,1%, Sérgio Santana 0,9%, Adilson Júnior 0,8%, Chita 0,7%, João Nery 0,7% também, Cacá Teixeira 0,6%, aparece ali Maurício Campos 0,6%, a gente tem Débora Camilo com 0,5 ponto, Benedito com 0,5 ponto também, Lincoln 0,5 ponto também, Chico Nogueira e Marquinhos dos Santos 0,5 ponto percentual também, Augusto Duarte 0,5 ponto. Eu tenho 30 segundos para a sua análise. O índice de indecisos é muito elevado, quase 60%. Muitos desses são vereadores ou já estiveram na casa e chama a atenção o desempenho, né, do Rogério Mota, que também apareceu em primeiro lugar, né, foi o nome mais citado na pesquisa realizada há 2 meses pela Badra. Maurício? Não, acho que o cenário é exatamente esse, alguns nomes repetidos aí. Agora, a Câmara em Santos tem um papel importante nessa disputa de segundo turno, um papel fundamental aí no sentido de catapultar esse ou aquele candidato. Olha, eu queria agradecer demais a presença de vocês. Em Santos, a Badra também acertou na campanha passada. Dá para fazer rapidinho, pisca na tela o comparativo, para que você possa ter em casa também. Lá em 2020, 43, deu 44,2%. Muito obrigado por vocês terem vindo mais uma vez aqui neste ao vivo, nas eleições 2024 para a Baixada Santista. 30 segundos. Obrigado, João, mais uma vez pela parceria. É uma satisfação estar aqui comentando essas pesquisas. Maurício? Até a próxima. Caderno completo, porque tem mais gráficos no site da Badra, badracomunicacão.com.br, e a gente vai fazer uma larga divulgação a partir de agora. Obrigado à Band por confiar no nosso trabalho e nessa parceria. Vem aí o Agro Mais e a gente volta com
com mais eleições 2024 em uma próxima edição. Até lá. Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Nós somos a TV Tati Band